Tá gravando aí? Consegue ver para mim, Ed? Tá gravando, irmão. Maravilha! Então, uma boa noite a todos. Boa noite, meu grande irmão Sérgio. Boa noite, Flavião, grande Flávio do ABC. Meu brotherzaço, parceiro, amigo, sócio, Ed e a Laís voltando. É nóis, mano. Novamente, olha ela aí. Chegou, agora sim. Tá conectando o áudio. Agora sim, ela voltou. Tá jóia. Boa noite. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Olha aí, ó. Essa daqui é a minha sogra, a Dona Idalva. Olá, Dona Idalva. Benção, mamãe. Boa noite. Boa noite. Como a senhora é mãe do nosso irmão, eu tenho que dizer benção, mamãe. Deus te abençoe, meu filho. Que te faça Amém, que feliz, alegria saudável. receber sua benção. Agora a aula será outra agora. Senhora. É como se fosse a minha mãe me abençoando. Eu já assisti umas 2 vezes, né? As palestras de vocês, eu gostei muito. E esses dias eu acabei falhando, mas eu vou procurar ver, porque eu me interessei muito pelo tema de vocês, pelos temas que vocês desenvolvem. Então, nós vamos fazer o seguinte: a senhora, na próxima turma, é minha convidada para ser minha aluna. Pronto, fechou. Com certeza. Nossa, Até falei para a Laíra e para o Marcos que eu quero, sim, eu me interesso. Que esse final de ano está meio complicadinho aqui, mas para o início do ano eu vou sim, com certeza. Fechou, então vai ser uma honra. Abrindo eu vou pedir benção toda a aula. Eu vou acompanhar. Bom, que ótimo. Como dizia meu pai, o saber não ocupa espaço, né? É isso aí. É verdade, olha que maravilha. Palavras. Usar essa, hein? O saber não ocupa espaço. O saber não ocupa espaço e nos esclarece, nos faz crescer em todos os aspectos. Isso é muito bom. Eu gosto muito de aprender, de estudar. Que maravilha. Bem-vinda, então. Muito obrigada. Tá no lugar certo. No próximo ano, eu vou estar aí sim com vocês. Ueba! Tá bom. Então vai, não quero atrapalhar a aula. Fica à vontade. Um beijo, mamãe. Outro beijo, sucesso para vocês. Muita saúde, saúde, saúde e felicidade. Amém. Benção, mãe. Amém. Deus abençoe, meus filhos. É isso aí, olha que delícia, né? Nossa, começar a aula com uma energia dessa Que maravilha. Ô, Lai, diz pra ela se ela quiser ver a aula. Hoje ela vai adorar. Hoje a aula é Santo Agostinho, ela vai dar uma pirada. Dona Idalva, eles estão falando, se a senhora quiser assistir a aula, que a senhora vai adorar hoje. Quiser assistir? É Agostinho, Santo Agostinho. Aí eu tiro aqui o fone. Eu assisto. Põe a caixinha. Tá bom, cadê meu cabelo? Ela vai assistir, sim. Ah, tá que bom. bonitinha. Ela vai pirar. Ela vai assistir. é? Então, Vai Ela virar. vai pirar. Vai Bem virar. bonita ela de hoje. Agostinho tem uma história fantástica. Nós vamos percorrer sim. um pouco da Todo mundo vida. aqui na televisão, todo mundo assiste. A vida dele. Nós vamos ver uma evolução Assim, ó, espiritual. se todo mundo quiser ver, viu, Lai? Quiser chamar minha sobrinha linda, Lívia, Arcanjão, aí, ó, vocês, é nós, é Corinthians. Ó, foi até bom essa paradinha aí, porque chegou a Gabi e chegou o Fernando. Fernandão postando umas fotos sexys no Instagram, hein, cara? Venerável mestre. Você segue o Fernando no Instagram, Ricardo? Sigo. Pô, o cara posta umas fotos sem camisa, todo Treinando, chavoso. Tava treinando, tá certo? É, Fernandão, sem camisa, assim, tomando uísque na beira da piscina. Blue Label. Meu irmão, tá. Aí ninguém me chama. Não, mas aquela foto foi de quinta-feira, não foi do sábado, não. De quinta a sexta. Olha aí que beleza. De quinta-feira, ó. Mas merece. Aposentou, trabalhou a vida inteira aí, trabalhou na polícia muito, militar, trabalhou cuidando da gente. Exatamente, dedicando, né, os serviços, né, à sociedade e merece tudo de melhor, viu, meu irmão? É isso aí. Tudo. E vou dizer, se tem um policial assim que era um excelente policial e é um cara assim politizado, consciente, é você, viu, meu irmão? É verdade. Muito orgulho de ser seu irmão. É verdade, eu também tenho muito Não, orgulho. só tudo isso não.
Ah, é sim. Ah, E não chegou sei. ela. Ela que por onde passa, todo mundo diz assim: chegou a rainha do baile. Aí, Vamos Gabi. aplaudir a rainha do Já começou, baile. Gabi. Já começou, Gabi. Não, quando acabar essa Flávio, você chega lá no pandemia, a interior, molecada do Flávio, é mó baile também barato, vai cara. assim, Nós, vai, sabe, nós, Você anda amar. assim nos lugares, Flávio. Aí a pessoa, ah, vamos aplaudir agora. Aquela rainha do baile, Gabriela. Você tá achando o quê? Que é festa junina, filho? Não é não, é baile country, tá? Eu lembrei, inclusive, Baile country. Lai. Ô, Lai, eu lembrei que ela foi Miss Caipirinha na escola, então ela já Eu tem nunca fui Verdade. Miss Caipirinha. Eu nunca fui. Caipirinha. Agora eu sou Miss Caipira aqui de Jundiaí. O Ed, ele gosta de provocar, né? ele gosta. Por Não isso que ele é, brigou com a Gabi e brigou com você. Depois tem que ficar mandando carta, né? não é, Fernando, é que eu sou amigo da Gabi desde sempre, né? E a Gabi a gente brincava muito, né, Gabi? Quais eram as brincadeiras que a gente fazia, Gabi? De policial. Ah, Aí, não era ó. de médico, não? Não. Era de policial. Gabi, eu te amo. Você tá cada dia mais linda, amor. Obrigada. Olha, Recebeu declaração de ao vivo. Tá amor. gravando, hein? Essa tá gravando. Não hein? é? Ai, Tá gravando. Esse final de semana tem, Fernando. Vai, Corinthians! Maravilha, é isso aí, ó. Foi ótima a parada com a nossa mamãe aí, que nós recebemos a bênção. Depois da bênção da mamãe, chegou aí, ó, a Gabi, o Fernando. Você vê que bênção poderosa, Ricardo? É verdade, eu falei, a energia mudou. Mas vamos lá, pessoal. Então, nós vamos falar hoje, né, para quem nos ouve e nos assistirá posteriormente, aí, nos assistir via YouTube, nós vamos falar hoje de Santo Agostinho. E, para mim, né, para minha análise, na verdade, ele é o suprassumo da patrística. Né? A patrística, ela é um movimento dentro da igreja, quando a igreja começa a perceber a importância da educação e que, através da educação, ela pode perpetuar um sistema, ela pode perpetuar uma ideia, ela pode perpetuar alguns dogmas, ela desenvolve dentro dos padres, também chamados apologéticos, né? Porque apologéticos, pela apologia ao conteúdo e aos conceitos cristãos. E o Agostinho, para mim, ele é o apogeu da patrística. Tem um livro que eu gosto de indicar. Esse livro aqui, nem sei se ele está à disposição hoje, se ele já está esgotado. É um livro que eu tenho já faz um bom tempo, que é chamado de patrologia, ou seja, se tornou quase que uma ciência, o estudo desses padres chamados apologéticos, né? Então, esse livro é muito legal, porque ele vai traçar todos, né, padres que foram considerados, né, da patrística, dessa apologia cristã, e tem uns aqui também, os que são fora da Europa. Então, a gente vai ter alguns da África, inclusive o Agostinho. Ele é um caso à parte, porque a maioria desses padres que se envolvia com a educação da igreja, eles eram ou de Roma, principalmente de Roma, mas de outras, a França foi muito forte. A Inglaterra não teve tantos representantes assim, porque chega um dado momento que ela já começa a ter outros ideais, e por isso que lá surge a igreja anglicana, o anglicanismo, né, que é a religião anglo-saxã, ou dos anglo-saxões, e aqui vai ter muitos desses padres, então é uma literatura muito legal, e que eu acho que está esgotado, esse livro aqui. Era ainda da Edições Paulinas, né? Nem tem mais a Edições Paulinas. A Paulinas ficaram com as madres da igreja e a Paulus ficou com os padres. Então, separou, são duas editoras fortes em teologia, no mundo católico, é o que nós temos de referência hoje de literatura para a teologia.
é da Paulo Zopaué. Por exemplo, Olha, essa de coleção... repente você encontra para quem quiser, né, ler e tal, você pode encontrar no estante virtual. Amazon. No Pode Amazon encontrar também você usado, acha. pode encontrar Né? usado. Porque Eu não é sei. muito interessante o que o Ricardo está falando, porque assim, vocês viram que nós saímos da filosofia clássica. Aí lembra que eu falei na semana passada? Nós passamos por um corredor que era entre a filosofia clássica e a filosofia cristã. Esse corredor eram os helenistas. E agora a gente cai de cabeça na filosofia cristã. Então você tem um declínio do Império Romano e a ascensão da Igreja Católica, que a gente vai dizer que é a ascensão do cristianismo. Então, as palavras de Cristo começam a ser divulgadas pela Europa. E o Ricardo foi perfeito quando disse que era muito difícil você falar para um cara que era politeísta, um cara que era, como diz na igreja, pagão, você dizer assim, cara, não existe um Deus do fogo, um Deus da água, existe só um Deus. E é o seguinte, esse Deus ele veio em forma de homem para a Terra e foi expulso da Terra. Ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, para isso, os padres tinham que ter uma base filosófica muito grande. Então, eles estudavam muito filosofia. Os primeiros padres... Com licença, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Eu sou uma católica meia de gaveta, mas amo o catolicismo. E estudo um pouco de espiritualidade. Eu queria perguntar se Santo Agostinho é filho de Santa Mônica. Sim, senhora. Isso aí. Inclusive, eu lhe chamei, não foi por acaso, porque Santa Mônica, mãe de Agostinho, ela é considerada a santa padroeira das mães que têm filhos problemáticos. Porque ela ajuda na conversão do Santo Agostinho. É isso mesmo. E aí, só concluindo, Ricardão, os primeiros padres da patrística, alguns foram assassinados, como, por exemplo, São Justino, que foi decapitado em praça pública por defender a fé cristã. Então, você vai lembrar que, nesse período, você tem o imperador Marco Aurélio, ele está perseguindo os cristãos. E os cristãos têm que ter uma base filosófica para convencer as pessoas. Aí eles vão lá na filosofia clássica, eles voltam à filosofia clássica e começam a estudar a filosofia clássica para embasar os seus discursos. Como fará agora ele, que é o Frei Beto da nossa parceria, Ricardo Alexandre Ramos. É isso mesmo. Então, foi perfeita, né, a nossa mamãe, porque a gente vai falar muito da Mônica aqui. A Mônica, ela tem uma influência assim primordial na vida de Agostinho e principalmente nessa evolução espiritual dele. Né? A gente vai ver a caminhada, não foi uma caminhada fácil a dele. Agostinho foi da zoeira primeiro, né? Foi boêmio, inclusive, gostava da noitada. E a Mônica é sempre preocupada, sempre com uma responsabilidade perante o filho, ela sempre querendo conduzir ele ao caminho cristão, ao caminho da filosofia, e ela vai ter muita importância. Nesse livro da Patroa... Fala aí, Acho que, desculpa atrapalhar, mas só para dar uma conclusão. Acho que o que se destaca em Santo Agostinho dos demais, que eu principalmente que li alguma coisa, eu gosto muito do Confissões, o 11, que fala do tempo, né? Que fala bastante do tempo, não sei se depois sua aula vai ser em relação ao tempo, que o Santo Agostinho, ele não vem dessa vida igual os franciscanos, dominicanos, que já vem criado de berço, né? Então, eu acho que essa vida que ele trouxe, que nem você falou, boêmia, de experiência, tanto que ele teve um filho, largou, não sei o quê, acho que tudo é experiência, né? Acho que aquela experiência que ele trouxe, vamos dizer assim, entre aspas, sem faltar com respeito, de uma vida mundana, acho que ajudou ele ter essa experiência para se dedicar ao cristianismo.
porque no início das obras dele, quando eu comecei a ler, parece que ele é um cristão, porque ele era pagão até os 33, se eu não me engano. Até os 33, ele era passou pagão. Por várias correntes, né? Eu lembro de algumas que falam, mas quando começa a ler a obra dele, parece que ele é aquele fiel cristão de berço, parece que ele veio, nós vamos ver que nem isso. aquele franciscano, aquele dominicano que veio criado, sabe, dentro de um convento. Eu falo, caramba. Aí depois, mais para frente, você vê que ele era daquela vida boêmia, como você disse, né? Eu acho interessante que isso, acho que agrega essa vida que ele teve fora, eu acho que até agregou para esse conhecimento que ele passa, porque ele passou as duas vertentes, né? Que às vezes eu vejo, não é que eu discordo nem concordo, tá? Mas às vezes eu vejo uma linha religiosa que muitas vezes um religioso não passou pelo outro lado. Então, como ele pode falar assim, não faça isso, se ele nunca fez, né? Então é uma coisa. Então eu admiro muito Santo Agostinho por causa disso muito aí. Bom, desculpa aí que bom. Você sabe que eu não é isso. Não, a gente adora quando você fala. Essas intervenções são importantes, porque ajuda a gente também disseminar esse conhecimento, né? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, nesse livro da patrologia, nós vamos ter os escritores do Oriente Grego, né? Que você vê, não foi a patrologia não foi algo, ou a patrística, apenas restrito também ao universo romano ali e alguns outros países que seguiam já o catolicismo, né? Não apostólico romano ainda como nós temos hoje, mas nós vamos ter. Você vê que esses autores eles acabam que sumindo, né? A igreja também acabou que meio deixando de lado pelas ideias que eles desenvolveram. Nós vamos ter aqui, né, escritores da Ásia Menor. Lá na Ásia Menor nós temos um excelente padre também envolvido na patrologia, que é Gregório de Nissa. Esse cara foi fantástico, Basílio Magno. Nós vamos ter os antioquenos e os sírios. Dentro desse nós temos São João Crisóstomo. Nós vamos ter Apolinário de Laodiceia, Síria, que ele fala sobre a patrística na Síria e na Armênia, né? Ou seja, autores, padres lá apologéticos que estavam desenvolvendo, e também aí os escritores mais ilustres que eles colocam tudo do Ocidente. Então, isso é muito importante e o Agostinho, para mim, é o maior representante. Ele escreveu tanto, Agostinho, tanto, que eu tive um professor que ele falava assim para mim, Ricardo, em vida hoje, a vida que a gente leva hoje, né, contemporânea, diante desse cenário meio louco que parece que 24 horas não tem mais 24 horas, né? Parece que a gente olha, assim, acabou a semana, a gente olha, acabou o ano, né? A gente olha, passaram 5 anos. Acabou a vida. Exatamente. Ele fala assim, em vida é impossível ler com profundidade Agostinho. Tem uma coleção que eu não tenho todas, é muito cara essa coleção, mas é uma coleção que eu gostaria de ter, que é essa coleção aqui, e essa coleção chama Patrística, tá vendo? São quase 50 livros. Esse é o 11, esse é o 24. Esse 11 ele tem vários livros do Agostinho. Então, ele tem um livro aqui dentro chamado Contra os Acadêmicos, tem A Ordem, tem A Grandeza da Alma e tem O Mestre. Então, dentro desse 24 aqui, que é dessa coleção chamada Patrística, essa já está pela Paulus. Eles já estavam separados lá das Madres, né? Que é uma coleção muito legal. E tem esse que é bem pequenininho, que eu sugiro muito, que é Solilóquios e a Vida Feliz. Um livro muito gostoso, algumas orações aqui de Santo Agostinho, ele falando sobre o que é a verdade, né? O olhar enxergar a alma. Inclusive, ele fala que os olhos, aqui nos Solilóquios, os olhos são as janelas da alma, né? Muito bonito isso que ele fala. E é verdade, né? Quando a gente consegue enxergar na outra pessoa, né? O olhar dela, você consegue ver além do que aquela pessoa é. E é até difícil nós olharmos nos olhos das pessoas, né? Você parar, a pessoa dá uma pisca, né? Desvia. Por quê? Porque realmente ele tem essa profundidade nesse livro chamado Solilóquios e a Vida Feliz. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui para a introdução. Ele nasce, né, em Tagasta,
que é uma pequenininha cidade da Numídia que fica na África. O pai de Agostinho chamava-se Patrício e ele era um pequeno proprietário de terras, né? O pai, pelo que me consta, a gente não tem muitas informações, mas era ligado àquilo que o Ed falou, ao paganismo, né? Então era pagão, não era cristão. E depois, por causa da mãe, Mônica, mas já próximo do fim da vida, me parece que ele tem um contato com o cristianismo, e até vendo a vida do filho, e ele se converte também ao cristianismo. Ao contrário da mãe. A mãe Mônica era cristã fervorosa. Era daquelas que estava todos os dias na missa, na igreja, ajudava os padres. E ela tem um contato com um bispo chamado Ambrósio. Esse bispo Ambrósio não tem assim literatura, especialistas em teologia que quando você ouve, não fala bem do bispo Ambrósio. Ambrósio realmente foi assim uma referência assim daquelas especiais dentro da igreja e era um conhecedor profundo de filosofia. Então, conhecia muito de teologia, mas conhecia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, né? Conhecia muito dessa filosofia antiga. E a Mônica, ela imaginava que se ela conseguisse um encontro entre o bispo Ambrósio e o Santo Agostinho, que na época era só o Agostinho, que ele mudaria a vida. Ele daria, né, teria uma virada de chave. Por quê? Porque o Agostinho ele percorreu por muitas referências filosóficas e também muitas, vamos dizer assim, correntes ligadas ao paganismo que a gente vai ver por aqui. Né? Então, ele se torna, na época, ele vai estudar retórica, então ele tem esse traquejo, né, de falar bem, de dialogar bem, de discutir bem. Inclusive, por um tempo, ele vive disso, né, de ensinar retórica. Nós vamos lembrar daquela primeira aula que nós tivemos, aliás, na segunda aula, que é Sócrates e os sofistas, que o Ed começa a aula falando, eu vou vender filosofia, quem quer comprar filosofia? Lembra? Porque os retóricos, os sofistas, eles vendiam o conhecimento principalmente para trabalhar essa retórica, porque como as ideias eram discutidas em praças públicas, e principalmente na Ágora Ateniense, se você tivesse uma boa oratória, uma boa retórica, né, um bom traquejo na hora de dialogar, você, com certeza, sairia vencedor ali dos debates. Sabe que isso foi tão presente na política, né, e é até hoje. Eu estava assistindo, caiu no meu Twitter, eu não sei porquê, um programa do Maluf. Ele era novinho. Sensacional esse programa. Você viu isso daí? Sensacional. Ele no Roda Viva. Vocês têm que assistir. Eu vou ver se eu consigo colocar um pedacinho. E o Maluf sendo progressista. Assim, exatamente. Se você achar aí, Ed, acho que seria até legal, depois, ou no final da aula a gente coloca, ou depois do intervalo ali. O que acontece? Os jornalistas do Roda Viva estão querendo engolir o Maluf, porque ele está com duas propostas na época, que era uma do cinto de segurança, ele já estava falando de cinto de segurança, e o jornalista falou assim, agora então você é obrigado a andar amarrado, que não sei o quê. Ô, prefeito, você está louco? E os caras vão para cima. E a outra é o do tabagismo, falando, questionando, então agora eu não posso mais fumar em lugar fechado? Assim, aí ele falou assim, mas a causa de várias mortes, de vários problemas, de pessoas que não fumam, são das pessoas que fumam ao lado, né? As que estão próximas. E os jornalistas vão para cima dele, mas o Maluf, ele detona os caras. Ele tem uma retórica, é dele. Né? A gente até brincava depois que a gente não gostava dele. Nossa, politicamente falando, horrível. Né? Mas em debate, um debate sem Maluf não era debate.
Não tinha, né? Graça ao debate, porque ele era muito bom, como Jânio foi. Jânio foi um grande orador. Você sabe, uma das coisas mais legais que eu já vi o Maluf fazer foi quando ele foi questionado. Alguém questionou ele assim, poxa, mas você mandou a gente votar no Pita, e você dizia que se o Pita não fosse o prefeito, era para nunca mais votar em você. O Maluf olhou para a pessoa e disse assim, pois agora eu peço para o povo paulistano uma chance para consertar meu erro. Eu errei. Por favor. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Você pode questionar o estilo de política dele, mas que ele foi o político, ele foi. Ele vivenciou. Né? A gente vai ter uma aula no módulo 2 sobre Maquiavel, inclusive nós tivemos ontem, e aí a gente vai ver que é ensinado isso para o político. Eles devem ser até de outro material genético humano. Político não é do mesmo material que o nosso. Não tem como ser. Eles têm outro tipo de material genético, porque esses caras... Tem hora que eu olho assim, eu fico imaginando, não é possível que tomem uma atitude como essas assim. Mas eles tomam porque eles são treinados para isso, né? Então, Agostinho, ele é esse grande professor de retórica, ele vive disso, e a gente vai percorrer aqui um pouco da vida dele, né? Então, vamos ver aqui. É interessante que, quando Agostinho começa, o sonho de Agostinho é ser um doutor das leis. Então, ele fica encantado de ver assim os magistrados, né, defendendo as leis. Quando ele encontra o Ambrósio, que é um outro orador brilhante, a primeira vez que ele vai conhecer Ambrósio, ele ele pensa assim, quero ver quem que é esse cara que está fazendo a cabeça da minha mãe, eu vou mostrar pro cara o que é a real. E Ambrósio dá uma invertida no cara e ele se converte. É muito bonita a história. Porque ele já era um grande orador e um grande retórico, né? Mas ele se sucumbiu Caramba, perante Ricardo, a retórica. Esse slide é bem legal mesmo, de Agostinho, né? Você então, tá cada vez melhor, hein? Aprendi com você, mano. Você que me ensinou. O dia que eu te ensinar alguma coisa, o cachorro rabando o rabo no cachorro. Tá bom, ele dando uma de humilde. Então, o Santo Agostinho, ele é de 354, né? Ele tem o seu nascimento em 354 e tem aí o seu falecimento em 430. Ele até que viveu bem, viu, para a época dele, mais de 70 anos. Não duravam muito nessa época, né? Não tinha a medicina que nós temos hoje, né? Não tinha os medicamentos, então morria-se muito cedo. E ele até que teve uma vida longa, né? Então eu chamo ele de o suprassumo da patrística, devido a tudo isso aqui que eu já antecipei como introdução da vida desse homem, né? É claro que lá em Tagasta, na pequena cidade Numídia, na África, Agostinho não teria sido possivelmente conhecido como o né? Então, o berço, nessa época agora, é Roma. Você tem que ir para Roma. Se você quer alcançar alguma coisa, se você quer né, se sobressair, alcançar objetivos, projetos, nessa época tinha que ir para Roma, né? Então ele chega em Roma, fica entre Roma e Milão, e entre Roma e Milão, inclusive lá ele assume, ó, como ele é bom, porque não era para qualquer um, porque aqui nós já estamos falando de uma grande cidade, você sai lá da Numídia, onde ninguém conhecia, chega em Roma e se torna o professor oficial de retórica da cidade, né, em Milão. Então ele chega em Milão, né, acho que faz um teste lá e já abraçam ele para ser o professor oficial. Então Agostinho, ele chega em Milão, ele só consegue porque ele não tem posses, né? A Mônica beata, também sem muitas condições. O pai era, né, um pequeno proprietário de terras, vivia ali da agricultura, mas pouca coisa, era só para sobreviver. Então, quem banca a ida dele a Roma e a chegada a Milão, e aqui é importante destacar, são os maniqueus, que é uma corrente que ele vai
permanecer por muito tempo, que é chamado também de maniqueísmo. Tá? Segura um pouquinho aí o maniqueísmo, que lá na frente a gente vai falar. Eu só citei aqui porque os caras lá meio que era uma ordem, esses maniqueus, né? Então era como se tinha uma iniciação. Tem umas pessoas aqui no grupo que manja desse negócio aí. Eu não conheço muito, não. Mas tem um pessoal aí que é de uma ordem aí que tem umas iniciações e tal. E bancaram para que ele, Agostinho, chegasse em Milão. Então, graças ao apoio dele, né, ele consegue se desenvolver. E aí, como cargo, recebendo esse cargo oficial lá, possivelmente também ajeitado pelos maniqueus, né, indicado aí, teve que ir, ele começa a se estruturar agora, não só numa cidade grande, mas também levar uma vida agora melhor do que aquela que ele tinha, né, na Numídia, na pequena cidade lá da Numídia. Em 387, eu só estou antecipando aqui um pouco da vida, mas depois a gente vai falar do encontro, porque até o encontro com Ambrósio tem uma caminhada aí. Mas eu quero adiantar aqui que em 387 ele recebe o batismo do bispo Ambrósio, né? E ele deixa Milão, nessa época, para voltar, né, a Numídia, lá para a África, porque a mãe Mônica já não estava muito legal. Então, ela já não estava muito bem. De Milão lá para Numídia, tinha aí né, não tinha avião naquela época, né? Se ia, né, não tinha nem carro, era a cavalo, caminhando. Então, levava-se muito tempo para você chegar de uma cidade para outra. E de volta à cidade, a mamãe dele vem a óbito, a Mônica, né, que eu vou falar um pouco mais dela lá na frente também. E ele só consegue chegar em 388, você vê, de novo lá na África, lá onde a mamãe dele está, né? E ele chega numa época muito conturbada lá, porque parece que tem um imperador lá, um rei, né, chamado Máximo, que havia usurpado o poder ali naquela região, e inclusive a viagem se torna muito perigosa. A viagem estava perigosa, então isso acabou que demorando muito para ele chegar, e aí ele chega lá de novo, né, na Numídia, lá em Tagasta, e lá ele funda, inclusive, ele vende alguns bens paternos lá e acaba fundando uma comunidade religiosa. Né? Em 395, né, ele é consagrado a bispo, já aqui falando da vida, depois a gente vai pegar esses momentos, né, essas intercalações de anos aqui. Ele é consagrado bispo, né, em 395, e se torna, inclusive, efetivo lá na cidade. E aqui ele já está em Hipona, por isso ele foi conhecido como Agostinho de Hipona, que é uma cidade também próxima lá da onde ele nasce, né? Partindo, então, para a personalidade agora dele, então a gente fizemos um cronograma aqui da vida, né, com algumas etapas, e agora a gente vai chegar para falar da primeira personalidade de Agostinho. E para falar da primeira personalidade dele, para falar do desenvolvimento do pensamento, está aqui não a Mônica do Maurício de Souza, eu usei aqui só para que a gente pudesse lembrar, né, da mamãe Mônica, que é a grande razão da vida de Agostinho. Ele tem muito apreço. E ela infundiu profundamente sobre a alma de Agostinho. Sua mãe é fundamental para a primeira personalidade e ela incidiu profundamente, não sobre a vida, mas sobre a alma de Agostinho, né? Sobre a psique de Agostinho, sobre aquilo que, quando ele começa a colocar a cabeça no lugar, né, ele, sem dúvida, ele lembra da figura da mamãe. Foi ela, viu? Foi ela que Fernando, Gabi,
Foi ela, Sérgio, que incute, né, com a sua firme fé, com o seu coerente testemunho cristão, porque é diferente, né, quando você fala e quando você vive. Então, ela era um exemplo, né, e ela lançou essas bases e construiu premissas na vida deste homem, ainda quando garoto, que certeza quando ele chama, né, a teoria de Agostinho, é teoria da iluminação. Ele fala que quando ele tem essa iluminação, ele relembra, ele revive toda essa base que a Mônica incute sobre a vida dele. Por isso que o... Ricardo, pois não. Vamos combinar. Quando eu quiser falar alguma coisa, para não cortar você, que você está dando uma aula tão legal, tem um negócio aqui que a gente levanta a mão. E aí eu levanto, show. você vir lá que eu tiver de mão levantada, tá bom? Deixa eu ver, levanta aí para eu ver. Eu queria... Deixa eu ver aqui. Ih, travou aqui. Deixa eu ver como que fica aqui. Peraí, deixa eu ver como é que fica. A gente não aqui. usa isso, né? Mas acho que fica na tua tela uma mãozinha, é isso, né? Deve ser, cara. Eu vou achar aqui também. Tá bom, beleza. Mas pode cortar, mano. Não tem tempo ruim, não. E, meninos, e quando a gente quiser perguntar alguma coisa também? Pode usar a mãozinha, vocês então. podem cortar. Pode usar a mãozinha ou cortar. Tanto faz. Tanto faz. O Ricardo tá falando da Santa Mônica, né? A Santa Mônica é realmente maravilhosa, porque o Agostinho... ele era da pá virada, cara. Ele saía com a mulherada. Ele era tipo eu, assim, antes de encontrar a Gabi. Ele saía com a mulherada, ele não tava mais nem aí. Ele tomava umas brejas mesmo, tomava uns vinhos, sabe? Ele era um cara, e ele realmente falava que Jesus nada. Isso daí não tem nada a ver. Mãe, larga a mão, mãe. Você fica aí nesse tal de Jesus aí. Que Jesus o caramba, mãe. Não tem nada a ver, né? E aí a oração de Santa Mônica, já que nossa mamãe lembrou de Santa Mônica, não acaso, né? Não é por acaso que a senhora está aqui. A mãe do nosso irmão está aqui justo nessa aula. Eu não acredito em acaso. Então, se o Ricardo me permitir, eu vou fazer aqui bem rapidinha a oração de Santa Mônica, que é linda. Ela diz assim: prece para a salvação de um filho. Olha que coisa linda, Ricardo. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão do vosso filho transviado, depois Santo Agostinho. Olhai para meu coração amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou do meu coração e de toda a minha família. Que vossas orações se juntem com as minhas para comover o bom Deus, a fim de que ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho. Santa Mônica, fazei que o Pai do céu chame de volta à casa paterna o filho pródigo. Dai-me esta alegria e eu serei sempre agradecida. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, atendei-me. Amém. É lindo, cara, porque a gente sabe a dor de uma mãe com um filho, né? Certa vez eu morava na Rua Augusta e eu ia sempre lá num bar chamado Bar do Cacá, que o Ricardo conhece, a Gabi conhece, preciso levar o Sérgio lá e o Fernando. É um bar de rock and roll lá, um dos últimos refúgios rock and roll da cidade. E eu subindo, eu vi uma das cenas tristíssimas, que tinha alguém brigando e eram dois meninos, e você via que era por causa de droga, e tinha uma mãe desesperada, ela dizia assim, o nome, eu não esqueço, o nome do menino era Fernando, ela dizia: Fernando, volta para o carro, Fernando, pelo amor de Deus, Fernando, vamos voltar para casa. E essa mãe chorando, e eu passando ali, eu não me contive, eu fiz uma coisa que não deve ser feita, né? Policial Fernando, eu entrei no meio da treta, abracei o moleque, falei: filho, você não tá vendo sua mãe te chamar, filho? Aí abracei o menino, levei ele até o carro dela, essa mãe chorava e me agradeceu. Ela falou: obrigado, moço. Faz dias que ele está fora de casa só usando droga. Então, é muito bonito você ver uma oração dessa, principalmente sabendo a história
história do que Agostinho realmente deu muita dor de cabeça para Santa Mônica. Eu queria colocar, posso, a respeito de Santa Mônica, um padre muito amigo nosso, um tempo difícil que a gente passou também, lutando com o filho, caçula nosso, com drogas e um monte de coisa, foi muito difícil. Eu tentava levar para a igreja, fazer catequese, não queria nada, bem assim. E aí o padre me indicou ler um pouco sobre Santo Agostinho e Santa Mônica. E daí, então, nós dois, eu e meu marido, começamos a fazer essa oração, e está pedindo a intercessão. Foi uma batalha. E esse padre dizia, ele contava assim, não li, ele tinha a história todinha quase do Santo Agostinho, e eu achei aquilo muito lindo, e me apaixonei por Santa Mônica, e me identifiquei muito com ela, com a luta dela. E foi, assim, anos e anos de muita luta. Mas, graças a Deus e a intercessão de Santa Mônica e Santo Agostinho, nós obtivemos a graça. Amém. Então, nossa, como sei quem falou aí, não é por acaso. Não é por acaso. Não é coincidência. Não é. E sim, providência. Não é. Você está ouvindo falar hoje de Santo Agostinho. Nossa, eu estou arrepiado. Eu também estou arrepiado. Impressionante. Impressionante. Como Deus age de forma misteriosa na vida das pessoas. É impressionante. É verdade. Você sabe que a gente tem tido experiências maravilhosas com essas aulas. Você vê, são aulas de filosofia, um curso que eu e Ed já pensava nisso há muito tempo, e de repente a gente falou, vamos startar, e como isso tem, de alguma forma, alcançado a vida das pessoas, né? E tem dividido conosco essas experiências que agregam para nós valores assim imensuráveis, né? Eu jamais vou esquecer dessa aula, e gratidão até pela senhora ter compartilhado, né, algo que é muito pessoal, mas que houve uma identificação diante aqui do que está sendo exposto, na verdade. Muito obrigado. Nossa, meus olhos estão repletos de lágrimas. Eu que tenho que agradecer. Não, então... Pela coincidência, não, e sim pela providência. E você sabe que ela era uma mulher humilde, mas muito humilde mesmo. Ela não tinha uma cultura, né? Pelo menos isso não é chegado para nós, que ela era, né, douta, sábia, mas a gente percebe que não é isso que faz a diferença. A gente percebe que a fé, a dedicação, os bons exemplos, né? Acreditar. Eu vi a senhora falando sobre isso. Eu sou formado em teologia. Os outros alunos aqui sabem, a gente faz essa apresentação na primeira aula. A minha primeira formação é em teologia. Eu sou teólogo de uma linha protestante, minha família toda foi da Igreja Batista, né? Então eu nasci nesse universo, e eu saí para ir fazer teologia, tive muitos conflitos teológicos, mas nós tínhamos duas possibilidades de fazer estágio. Nós tínhamos ou capelania, o estágio era sempre em capelania, ou era capelania hospitalar, ou era capelania carcerária. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir porque identifica com esse relato. Eu fui, e aí eu falei, carcerária vai ficar muito pesado, né? Era na Fundação Casa, era com garotos, né, menores infratores. Eu vou fazer meu estágio em capelania hospitalar. E aí eu fui fazer no Hospital das Clínicas, só que os capelãos, eles trabalham lá com pacientes terminais. E aí vem gente de todo lugar de São Paulo para o Hospital das Clínicas, e a família às vezes fica em hotel que a prefeitura paga. Quando a prefeitura não paga, dorme lá no hospital mesmo. É bem triste o cenário do Hospital das Clínicas. Tem um excelente atendimento, mas o que envolve, né, o hospital é complicado. E eu lembro que, assim, nos primeiros atendimentos que eu fiz, eu passei muito mal. Eu não me dei bem. Você entrava num quarto que é o paciente terminal. Ele está ali, daqui a pouco ele pode falecer na sua frente. E aí eu não me dei bem. Eu falei, olha, para mim não vai dar. Você faz toda uma preparação antes, mas não rolou. Eu falei, vou ter que ir para a carcerária.
chegar lá, falar com os moleques e tal. E eu vi uma cena na Fundação Casa que aquilo me impactou de uma tal forma que aí você vê o amor de mãe, o amor que a senhora aqui agora relatou para nós, o amor da Mônica, o amor dessa mãe do relato que o Ed acabou de discorrer aqui para nós, porque tinha um garoto lá, quando eu comecei a fazer o trabalho lá, né? Então a gente levava educação, livros, conversava muito com esses menores infratores, e esse garoto, ele era de uma região chamada Jardim Peri, que é da zona norte aqui de São Paulo, e ele era um terror. Diz que esse moleque já tinha matado não sei quantas pessoas, era traficante dos bons, tinha 14 ou 15 anos, mandava lá numa favela no Jardim Peri. E toda visita, nós estávamos lá trabalhando com eles e participávamos da visita. E um dia essa mãe estava lá, mas ela chorava, e aquilo foi me dando assim um desespero. Ela chorava e ela falava assim, ela pegou ele a tiracolo, ela passava a mão na cabeça dele assim, e falava assim, filho, eu acredito em você. Você vai sair dessa. Você vai ser um homem digno. Eu te passei valores, eu te passei exemplos que não são esses, meu filho. Eu sei que não é da tua índole, eu não sei aonde você se perdeu, mas eu sei que você vai sair daqui e você vai se tornar um homem, né? Aquilo me impactou de uma tal forma, porque para a mãe, ela não estava vendo nesse garoto desculpa até a palavra, o demônio que esse garoto era. Porque ele era conhecido lá, todo mundo tinha medo dele, né? Então era se falado isso dele, mas para a mãe, ele era aquele garoto, aquele que ela pegou no colo, aquele que ela amou, que ela amamentou, que ela deu todo o carinho e todo o amor, e por algum desvio da vida, né, o garoto se enveredou por esse caminho, né? Então, realmente, faz uma diferença. Eu não sei depois a história desse garoto. Eu sei que vários garotos ali acabaram mudando de vida. Alguns que a gente ficou, e aquele garoto? Como eu, não, realmente foi estudar, mudou de vida, largou as drogas, né? Hoje é um pai de família exemplar. A desse garoto eu não sei o que aconteceu, mas quem sabe uma palavra ou aquele gesto da mãe naquele dia pôde ter feito toda uma diferença na vida dele, né? Então, dava para ver que ela era humilde também, uma mãe, né, que tinha muito amor para dar, não tinha uma sabedoria, palavras, né, mas ela tinha essa fé e essa crença, e isso marcou profundamente, com certeza, a personalidade do Santo Agostinho e para transformar ele naquilo que ele foi, tá certo? Um outro momento importante que eu quero destacar aqui é o encontro que ele teve com Hortênsios, tá? É uma obra, na verdade, Hortênsios não é uma pessoa, é um livro muito difícil de encontrar esse aqui. Isso aqui é obra antiga, esgotada. O que se tem são alguns fragmentos que é desse homem chamado Cícero. Essa obra converteu Agostinho à filosofia quando ele estudava em Cartago. Então, nesse escrito, Cícero ele defende mais ou menos, né, um conceito de filosofia da última aula que nós tivemos, que era o conceito de uma filosofia helenista, né, sobre a felicidade, sobre o viver bem, sobre o carpe diem, né? Viva o bom momento, viva agora, porque de fato a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Então, Agostinho vai escrever, não sei quem citou aqui as Confissões, acho que foi o Fernando que falou das Confissões, que é o livro mais conhecido do Santo Agostinho, é chamado Confissões de Agostinho. E lá nas Confissões, o Agostinho escreve, né, que aquele livro mudou os sentimentos dele e mudou as preces dele. Então, ele vai citar no livro posterior que Hortênsios, esse livro de Cícero, muda a forma de ele fazer, efetuar as suas orações. Muda a forma de ele fazer os votos dele, muda os desejos dele.
né? Então, além de Mônica, para desenvolver tudo que Agostinho foi, nós vamos ter essa obra. Você vê, às vezes, um livro, ele marca mesmo as nossas vidas. A gente tem vários exemplos disso. O livro é a sabedoria, né, Ricardo? É a sabedoria. Verdade. Eu acho que quando você pega ali Cícero era o grande pensador do período anterior a ele. E Cícero era muito respeitado, porque Cícero ele era tribuno, ele era filósofo, ele era historiador, ele era uma pessoa assim incrível. E quando isso chega à mão dele, Nossa Senhora de Aparecida, é lindo. Perfeito. Então, ele fala assim que muda a forma de esperança dele nas confissões. Que lindo. Olha só, muda a forma de esperança. Vai trazer o esperançar, né? Que é do verbo, né? Esperança, mas é ativo. Então, Agostinho fala isso, que despertou nele. Ele passa a se transformar através dessa obra, desse livro. Nós temos alguns casos assim. O Ed vai dar uma aula sobre 9 horas. Tomás de Aquino. 9 e 5. E no segundo módulo eu falo um pouco da Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, em 1517, nós temos um representante muito importante chamado Martinho Lutero. Lutero, ele também tem um despertar como o de Agostinho, lendo o livro da Bíblia de Romanos, a Carta aos Romanos. Quando Lutero lê a Carta aos Romanos, ele transforma, ele tem também um novo olhar agora pela religião, porque no livro de Romanos, a Gabi aqui, que é uma conhecedora exímia da Bíblia, né, já leu a Bíblia aí umas 10 vezes, de frente para trás, de trás para frente, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis. Lá em Romanos, né, Gabi, vai dizer assim, que o justo viverá pela fé, né? Então, esse versículo, inclusive, olha só, o livro muda a vida dele, mas um versículo impacta a vida de Lutero, porque a igreja naquela época, nós vamos lembrar aqui das aulas de história, né, ela está promulgando muito a venda, né, das relíquias e das indulgências. Então tinha muitas relíquias, você comprava um pedacinho no céu, né, você comprava o seu pecado, e aquilo impacta Lutero de tal forma que ele vai dizer: o justo vive pela fé, não são pelas obras. As obras, inclusive, com a fé, ela dá um conjunto muito bonito, mas a obra ou as obras sem a fé, ela é morta, né? Então, é muito bonito isso, e é muito bonito ver a transformação de Agostinho através da leitura da obra de Cícero, né? Aos 20 anos, em 373, é muito jovem, lembra que eu falei que voltaria aqui? Agostinho abraça o maniqueísmo. Lembra? Os maniqueus ajudam ele depois, veja, ele tem 20 anos aqui ainda, é um jovem, é um garoto, né? Então, o maniqueísmo é uma corrente que, na época, foi considerada como uma heresia pela corrente cristã, pela Igreja Católica. Né? Porque ele trabalha muito com a ideia, esse slide aqui representa um pouquinho, né, do bem e do mal. Sempre vai existir uma dualidade. Você tem um anjo falando do lado, né, e o diabinho está lá do outro, te cutucando, querendo que você faça tudo diferente daquilo que o anjo está te propondo. Então, o maniqueísmo, ele trata dessa dualidade. Então, é quente e frio. Essa ideia que a gente tem sempre essa dualidade, né? Alto e baixo. Isso é uma coisa que está inculcada em nós. Rico e pobre, né? A gente tem luz e escuridão. A gente sempre tem, né, um contrário. E isso vem desse pensador, ele era um filósofo chamado Maniqueu. E os maniqueus, né, ele, na verdade é Manique, ele é um persa, né, ele implicava em várias coisas. Para os maniqueístas, por exemplo, deixa eu citar aqui uma heresia que foi combatida, Cristo
Cristo não foi 100% Deus. Cristo não morreu pelos nossos pecados. Cristo, para os maniqueus, não é o nosso redentor. Cristo, ele apenas foi um homem bom, que passou pela cidade, que fez grandes benfeitorias, foi filantropo, ajudou as pessoas e tal, mas ele não é o redentor. Então... Ricardão, Opa. Inclusive, não tem a mãozinha, eu não achei o diabo da mãozinha. Então, a Gabi conseguiu. Eu vi que a Gabi aqui... Onde é que você achou, Gabi, a mãozinha? A Gabi e aí aparece eu aqui tô no celular, tem os 3 pontinhos ali, você entra nele. Porque eu tô no computador. Não, mas tem também, participantes. Quer dizer, você clica... você vai em participantes, aí tem os 3 pontinhos. Isso, aí daí tem mais, né? 3 pontinhos. Aí... olha só, cara, por isso que as mulheres dominam o mundo. Ô, Ricardo. Oi, foi... Aí... É que nem os maniqueístas, igual os muçulmanos, eles consideravam Cristo homem do livro. Era considerado tipo homem do livro. É como um profeta, né? Os homens do livro, homem do livro. Perfeito. Homem do livro, que estava muito legal, muito interessante. É importante a gente pensar. Então, a base para entender Agostinho e a filosofia cristã é a seguinte: você então passou da filosofia clássica, e você veio com o helenismo, declínio do Império Romano, ascensão do cristianismo. Ótimo. No cristianismo, a base da filosofia cristã é a seguinte: nós, seres humanos, somos criados por Deus, mas nós somos expulsos do paraíso. Isso é fundamental. Então, quando você é expulso do paraíso, você se afasta de Deus. Você se afasta tanto de Deus que você não consegue voltar sozinho para ele. Então, a base da filosofia cristã vai dizer, usando lá, o Ricardo adora isso, lá o São João, lá no capítulo 1, que vai dizer: e o verbo fez-se carne. E o verbo fez-se carne. E algumas traduções mais literais vão dizer: e o Logos fez-se carne. O que é o Logos? O que é o verbo? É a ação divina. É a ação divina. É Deus. Então, quando ele se faz carne, é muito bonitinho explicar isso para as crianças, Gabi. É porque o que é ele se fazer carne? É uma parte desse Logos, dessa inteligência, dessa força, ela se tornou carne no corpo de Jesus Cristo. E aí, você vai pegar uma série de passagens da Bíblia, onde vai estar escrito lá, por exemplo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ora, o que esses filósofos da patrística vão fazer é pegar essas passagens bíblicas, juntar com o pensamento filosófico racional e tentar fazer um meio de campo para que a gente fale assim: realmente, essa fé é uma fé que tem uma base racional para se sustentar. Então, não esqueçamos, quando tudo isso que o Ricardo está falando, e aí vai se afastar do maniqueísmo, claro, porque para maniqueísmo Jesus é só mais um cara. Sim. A filosofia cristã é basicamente esse homem expulso do paraíso, esse homem que foi para as trevas, esse homem que foi para o escuro. Ele está tão longe de Deus, mas tão longe de Deus, que ele não volta sozinho para Deus. Por isso que ele vai seguir o caminho do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Com bases naquilo que plantou a mãe, né? Olha a importância de nós, pais, da vida dos nossos filhos. Fala aí, Fernando. Oi, Fernando. Ed, aquele livro lá, O que é a Verdade, explica bem isso daí que você acabou de falar. Isso, Lembra, né? O que é a verdade? Eu sou a verdade, né? Comblan, né? Fala bem. Ele conheceu, ele tá lembrando que a gente conheceu esse livro lá no MBA, né? No nosso MBA, no curso. Eu estou procurando aqui, mas deve estar nas aulas. Eu tenho, acho que o que é a verdade em PDF, depois eu coloco no grupo do WhatsApp. Vale a pena, viu, Ricardo? O que é a verdade. É José Comblan, é um padre fantástico. Muito legal. Que vai explicar. E o Agostinho trabalhou muito com essa ideia da verdade. O Comblan, inclusive, ele usa boa base de Agostinho para escrever o que é a verdade dele. Então, olha, e assim,
E essa não foi uma heresia assim das mais absurdas do maniqueísmo. O maniqueísmo, sabe o que eles propunham, na verdade? Eles tinham, isso era algo defendido por eles, que Moisés, sabe Moisés, né? Que bateu lá com o cajado e saiu água no deserto, Moisés que caminhou com o povo lá, né, que era a conexão, né, entre Deus e o povo de Israel quando andava pelo deserto. Eles falam assim, Moisés, para os maniqueístas, Moisés não foi inspirado por Deus. Aliás, Moisés era o príncipe das trevas. Eles chamavam Moisés de um príncipe das trevas e que o Antigo Testamento deveria ser rejeitado. Não tinha nem que ler o Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus que pune, é um Deus duro, é um Deus do olho por olho, dente por dente. Ou seja, eles não tinha como ter uma conexão entre o maniqueísmo e a igreja. Então eles foram condenados, as ideias maniqueístas, né? Naquela época havia concílios. Então, se uma ideia era rejeitada, ela ia para um concílio. E o concílio definia. Se o concílio dissesse que aquela ideia era herética, todos estavam condenados. Não poderia mais ser citado. Aí a igreja punia, né? Aí a igreja era firme para ela conseguir levar, né, a cabo as suas doutrinas. Tá certo? Então, isso é um pouco aí do que ele desenvolveu, o que ele estudou e o que ele aprendeu lá depois ele escreve contra os maniqueus. Quando ele se converte, ele vai escrever contra, né? Ele também, veja como ele era intenso, Agostinho. Veja como ele era, vamos dizer assim, inquieto. Era um homem inquieto até essa conversão. Por isso que ele fala da teoria da iluminação, porque entre 383 e 384, ele frequentou a academia cética, né? Na academia cética, o homem deve duvidar de tudo. O que é o ceticismo? O ceticismo é a ideia de você duvidar. Eu preciso ver para crer, né? Tomé, segundo Tomé, que ele quis ir lá tocar nas mãos de Cristo quando Cristo apareceu para os discípulos novamente e ver se tinha o furo mesmo na mão de Cristo dos pregos na cruz, né? Então, o cético é isso, ele duvida de tudo, né? Porque para eles, na verdade, a gente não consegue ter conhecimento de tudo. Então, para eu duvidar. O Aristóteles até dizia isso. O Aristóteles vai dizer que o princípio da sabedoria é a dúvida. Então, esses céticos acadêmicos, né, eles vão trabalhar bem essa ideia do ceticismo, e aí Agostinho permeou aí muito tempo, muito tempo não, mais um ano estudando e vivendo, né, os céticos, que também depois são condenados aí como heresia, né? Porque também para o ceticismo, para a igreja, se você duvida de Deus, se você não acredita, né, você está fora. E aí a gente vem para a maturidade, né? O encontro dele, antes de tudo, tem um encontro aqui com Ambrósio, aí ele vai ter o encontro com Santo Ambrósio. Aí, que é o encontro que vai fazer a grande diferença, né? Exatamente. Santo Ambrósio, gente, é outro iluminado, né, Ricardo? É, outro iluminado, né? Então, esse encontro se deu em Milão e foi decisivo. Depois de falar de Santo Ambrósio aqui, a gente, para ir para a maturidade do Agostinho, a gente vai dar aquela famosa paradinha para um café, que já são 9h20. A gente para. A aula tá boa, hein? Voou. A gente para para um cafezinho, eu preciso pegar uma água aqui também. Sem modéstia, a gente está ficando bom nisso, viu, cara? Tá muito legal, né? Vai aperfeiçoando também. E assim, eu vejo como uma via de mão dupla, Ed. Cada turma tem uma energia, né? Cada turma tem uma característica, né? E, poxa, essa aula hoje não tem como não ser impactante, pelo início a mamãe dela, tá aqui né? Com a gente. Exatamente. Cara, devota de Santo Agostinho, devota de Santa Mônica. No dia da aula de Agostinho. Passando hoje. E olha, precisou
a Alair viajar aí uns 600 quilômetros para sair de Curitiba, para vir a São Paulo, que ela precisava fazer o cabelo, e aí passar essa semana aí para ter a aula no dia que ela está aí, para que estivéssemos juntos aqui, viu, Ed? Ô, Sérgio, não é à toa que a gente chama o cara de arquiteto, né? De grande arquiteto, porque ele arquiteta as coisas, né, Sérgio? É verdade. Ele arquiteta tudo mesmo. Então, o bispo Ambrósio, né, ele começa a ter uma discussão com Ambrósio, e Ambrósio vai pegar ele na Bíblia. Então, eles começam a discutir a Bíblia. E conta-se a história aí que lá onde eles estão discutindo, diz que eles ficaram assim 2, 3 dias falando sobre a Bíblia. Diz que as pessoas que eram da comunidade, que era da igreja, falou, ó, não interrompe, porque quando Ambrósio entra e pega uma outra pessoa que é do bom da retórica, que conhece de filosofia, que tinha passado por um monte de ordens, só que ele ficou pequeno perto do Ambrósio, né? O conhecimento da Bíblia de Ambrósio, dos neoplatônicos, Ambrósio conversou com ele de Platão, dos neoplatônicos, Ambrósio conversou com ele de retórica, porque ele era um grande retórico também, e aí Agostinho, ele percebe que é outra pegada. E olha a sacada da Mônica aqui. Como é que a Mônica, né, diante da tua humildade, ela tinha, você vê, é outra coisa, não é conhecimento, é outra situação. Ela tinha essa certeza de que um encontro entre Ambrósio e Agostinho mudaria a vida de Agostinho, e realmente mudou a vida de Agostinho. Né? O Agostinho escreve nas Confissões, falando sobre Ambrósio, e ele fala assim, tem um trecho que eu separei aqui nas Confissões, que ele fala assim, ó, enquanto abria o coração para acolher a eloquência, nele entrava ao mesmo tempo também a verdade, mas só pouco a pouco, especialmente depois que eu ouvi ele expor frequentemente e ele resolver para mim as passagens mais obscuras das Escrituras. Olha o que ele fala de Ambrósio. Ou seja, Agostinho já lia as Escrituras, porque acho que Mônica incentivava ou lia para ele. Mas para Agostinho existiam muitas passagens obscuras, e existe mesmo. É uma verdade. Eu, como teólogo, eu tenho algumas passagens que são obscuras para mim e são difíceis de se resolver. Uma passagem que eu gosto de citar e que é difícil de se resolver, a Gabi já vai ouvir, acho que é a 3ª ou 4ª vez isso, mas é a passagem do profeta Jonas. Eu tive grandes dificuldades com o profeta Jonas. O profeta Jonas é conhecido como os profetas menores, não por estatura, tá? Eu não tenho certeza aqui da estatura do Jonas, mas é pelos escritos. Ele escreveu menos. Né? Você pega Isaías, por exemplo. Isaías é um profeta que escreve muito. São vários capítulos de Isaías. Jeremias, o profeta Jeremias escreveu muito também. Jonas é um livro bem pequenininho. E conta-se que Jonas foi predestinado a ir pregar numa cidade chamada Nínive, que estava um salseiro essa cidade. Essa cidade estava uma loucura. Parecia a Rua Augusta, onde o Ed morou lá. Augusta ali, né? Augusta. Se você quer conhecer São Paulo, você tem que ir na Augusta, porque tem todas as tribos lá. Tem tudo. Tem tudo. Tem punk. As pessoas falam assim, a Paulista é a cara de São Paulo, não é Augusta. Não é Augusta, exatamente. E Nínive estava mais ou menos que Augusta. O pessoal estava vivendo igual Sodoma e Gomorra. E falou para o Jonas, vai lá, Jonas, e fala para o povo de Nínive que se eles não se converterem, eu vou consumir a cidade. A cidade vai ser consumida inteirinha. Não vai sobrar ninguém. Profeta. Jonas pega um barco para chegar até Nínive.
ele só conseguia chegar em Nínive de barco, e na caminhada de barco, levava muito tempo, Jonas começa a pensar, ele começa a ter um conflito interno dentro dele, de que Deus é misericordioso. O que vocês acham? Existe misericórdia em Deus? Vou fazer uma pergunta aqui. O que vocês acham? Deus é misericordioso ou não? Sim. Olha aí, a Gabi. Sim, né? Eu acredito na misericórdia de Deus. Eu acredito. Para mim, Deus é misericordioso. Você está com a mão levantada é porque você está querendo falar, Ed? Ou era só um teste? Baixei. Ah, não baixei. Eita! Deve estar treinando para erguer a mão. Olha, tem mais alguém querendo entrar aqui. Ah, ela caiu. Voltou. Está conectando o áudio. Deixa ela voltar aqui, porque eu vou aguardar aqui para fazer a pergunta. Conectou o áudio. Voltou aí, né, Alair? Tá me ouvindo? Ótimo. Então, Deus é misericordioso, Alair? O que você acha? Eu acho que sim. Isso, então. Esse é o conflito de Jonas. Porque ele está no caminho e ele fala assim, eu tenho que pregar para Nínive, que se Nínive não se converter, ela vai ser consumida. Só que o que vai acontecer? Ela não vai se converter na minha pregação. Deus é misericordioso, ele não vai consumir Nínive e eu vou ficar como profeta que deu uma profetada, que falou que ia ser consumida e não foi consumida coisa nenhuma, porque Deus é misericordioso. E ele está no caminho, ele está no barco já indo para Nínive. Esse conflito pega tanto a vida dele, porque a gente tem esses momentos de fúria mesmo, né? A gente dá umas bugadas, como diz meu filho aí, né? E às vezes a gente perde meio a noção, e eu acho que isso aconteceu com Jonas. Ele ficou meio que perdido e ele quer voltar. Ele não quer mais ir a Nínive. Dá um negócio nele lá, ele fala assim, eu não vou. Deus é misericordioso, eu não vou. E aí não tem mais como voltar, porque ele está num barco, né? Nessa época aí, antiquíssima. E aí o que ele faz? Dá esse dia de fúria, dá esse momento de bugada nele, ele se joga no mar. Se joga, louco, né? Porque como que vai voltar? Vai voltar nadando agora? Essa é a história bíblica, eu só estou narrando o que está escrito, tá bom, pessoal? Não estou falando nada além do que está escrito. Tá lá, se você ler o livro de Jonas, que é curtinho, você vai ver essa história. O que acontece? Ele tem que ir a Nínive. Ele tem que ir. Deus predestinou. E quando Deus quer alguma coisa, ele faz. Por quê? Porque Jonas é engolido por um grande peixe. É o que conta a Bíblia. Eu não sei. É obscuro para mim isso. Isso é um problema teológico que eu tenho. Porque ele é engolido por esse grande peixe, conta que ele ficou 3 dias lá dentro dessa baleia, sei lá o que é, grande peixe, né? E você sabe o que ele faz, esse grande peixe, essa baleia? Ele regurgita, será que é isso? Ele vomita, ele expõe, ele expele Jonas em Nínive. Para mim não dá isso. Não dá. Isso para mim é uma passagem obscura da Bíblia. Por quê? Porque eu fico pensando assim, será que eu sou muito cético? Eu fui lá da Academia dos Céticos. Para mim, o suco gástrico que a baleia, o grande peixe soltar, uma bicadinha, a gente vê aqui um tubarãozinho que dá só uma bicadinha aqui nas praias do Nordeste numa pessoa, acaba com a pessoa inteira. Não Ricardo, tem como. Ricardo, recentemente uma mulher foi engolida por uma baleia, sei lá que bicho que era. Você viu isso daí? É mesmo, não? O Jonas ficou na boca da baleia. Ficou na boca. Ficou na boca. Foi igual o Jonas, o Ed. O cara tava. Era um cara, ele tava fazendo. Mas não. Ele não engoliu, não. Não engoliu. Não, no caso de Jonas foi engolido. Não tem como engolir. Engoliu, né? Sim, vai. Não engoliu, amor. Eu que estou falando que engoliu, cara. Ô, Ricardo, mas nesse caso aí não existe algum tipo de linguagem figurativa? Sim. E tem alguma interpretação? Que nem às vezes alguma coisa que eu não consigo entender, rapidinho, 2 minutos, que nem falam
o mais velho, 900 anos, será que não é a linhagem dele que teve 900 anos? Será que não pode ser alguma linguagem figurativa do mesmo jeito? Que eu já escutei, eu já ouvi essa história, você já comentou para a gente. Eu fico aquilo, será... Então, a Gabi tinha levantado a mão aqui, Gabi, era só teste ou você quer falar? Só teste. Só teste, ficou tirando um sarro de mim e tá aí testando, tá vendo? Olha só. Como Deus é misericordioso. Veja bem. Os humilhados serão exaltados. É isso. O que acontece? Para mim, é uma metáfora isso. É uma metáfora. Só que vai explicar isso, Fernando, para minha mãe. Para minha mãe, ele foi engolido. Foi assim que ela aprendeu. Ele ficou 3 dias. Minha mãe falou, você está na Bíblia? Aconteceu. Entendeu? Então, isso é uma passagem obscura, porque ela é uma metáfora, como outras metáforas que tem na Bíblia. Para mim, essa metáfora quer dizer o quê? Que Deus pode todas as coisas, e Ele pode mesmo. E para explicar para aquelas pessoas, porque Jesus depois, ele falou por parábolas. Jesus, quando ele conversava com as pessoas, ele conversava com um linguajar bem pedagógico, porque ele fala que se ele dissesse com o linguajar do Espírito, as pessoas não entenderiam nada. Por isso que teria que ser parábolas. Então, o que essa passagem representa para mim? Que esse homem, ou esse livro, ele quer dizer para nós que Deus faz todas as coisas, que ele é poderoso para isso, e usou uma figura de linguagem, como você disse aí, para poder demonstrar essa grandeza de Deus. Só que, para a maioria das pessoas, isso aconteceu. Isso não é uma metáfora. Então, Agostinho, possivelmente, ele tinha esses problemas. Ele tinha passagens para ele. Por exemplo, tem passagens na Bíblia que Deus mandou matar todas as criancinhas da cidade, de uma cidade. Mata tudo. Mata. Entendeu? Como é que você concebe uma coisa dessa? Deus, nós falamos que ele é misericordioso, mas mandou matar todo mundo. Então, imagina esse conflito para o filósofo e para o teólogo. Né? Então, o Ambrósio, segundo as confissões, ele vai, talvez ele vai explicar isso para Agostinho. Talvez quando Agostinho perguntou para ele assim, e essa figura aqui de linguagem? Ele explicou, isso é uma metáfora. Isso é para explicar para as pessoas da época, e elas só iriam compreender o tamanho da grandeza de Deus se eles falassem dessa maneira. E aí Agostinho, pau, pegou a visão, como falam aí. Pegou a ideia. Né? Não é? Não falam por aí? Pega a visão aí. Ele pegou a visão. Tá certo? Sensacional. Então vamos dar aquela parada, que já são 9h30, rapidinho, 5 minutinhos, e a gente vai voltar aqui com a maturidade, a época da maturidade do Santo Agostinho, né? Que foi a época da conversão, que foi a época após esse encontro dele com o Santo Ambrósio. Beleza? Deixa eu dar aqui o stop. E depois Ricardo tá mandando bem pra